Dito, fechado. Legal. Um abraço para vocês e até amanhã. Para você de casa que acompanhava então o Golaçou, esse programa gostoso feito por esse grupo de pessoas muito legais, Everton Guimarães e também o meu querido Ricardo Feller, agora está no ar o Me Chama Que Eu Vou. Tenho um prazer de ter a sua companhia. Muito obrigado, desejo a você um ótimo almoço, bom ter a sua companhia, bom ter você aí do outro lado, é muito legal. E a gente já começa o programa continuando nesta terça-feira, infelizmente falando de violência. É que um homem foi preso na madrugada de hoje após atear fogo na ex-companheira no bairro Califórnia, na região noroeste aqui da capital mineira. O suspeito alegou que havia sido traído pela vítima enquanto estava na cadeia. Quem traz as informações desta triste história é o repórter André Salles. Veja. Nós estamos no bairro Califórnia, região noroeste de Belo Horizonte. Este local foi palco de mais um caso de violência contra a mulher. Foi nesta mata fechada, que fica próxima a um conjunto habitacional que fica aqui no bairro. Um homem trouxe a ex-companheira dele e acabou ateando fogo. Foi bem aqui, neste local de mata bastante fechada. A polícia militar fazia um patrulhamento de rotina no local e acabou ouvindo os gritos da mulher desesperada pedindo socorro. Nós conversamos com um homem que vive na região há 14 anos e diz que os casos de crime são frequentes. Aqui é um lugar que você não pode deixar a casa sozinha, você não pode sair na rua. Certa hora que isso aqui é muito perigoso, tem que buscar menino no ponto, levar na escola, que é um lugar muito perigoso. O aposentado José Luiz já perdeu as contas do que viu. Essas mulheres que ficam ali embaixo perto do viaduto, é briga, é usuário de droga, tem tudo aqui. Chegando à cena do crime, a polícia encontrou a mulher com várias queimaduras pelo corpo e encaminhou ela ao Hospital João 23, onde está internada em estado grave. Já o homem, autor do crime, foi encontrado dentro do bairro Califórnia, a alguns metros aqui deste matagal. Ele estava com um recipiente com álcool em uma das mãos e com parte das roupas da ex-companheira na outra. Ele disse que havia sido traído e por isso cometeu o crime. E seguindo essa linha de tragédia e também de violência, mais um crime bárbaro contra a mulher. O ciúme pode ter motivado a morte de uma mulher na noite de ontem, no bairro Jardim Laguna, em Contagem, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Após uma discussão, imagine você, Alisson Gonçalves, de 25 anos, teria agredido a mulher Simone Pereira de Souza, de 30 anos, com socos e pontapés. Depois de espancar a vítima, Alisson amarrou as mãos da mulher para trás. Com Simone imobilizada, o suspeito atingiu a mulher com uma facada no peito. Segundo a polícia, a jovem morreu na hora. Após o crime, o suspeito fugiu do local e jogou o celular em uma lixeira. Antes de fugir, Alisson ainda ligou para os irmãos para avisar sobre o crime. Uma tragédia também familiar chocou os moradores de João Monlevade, na região central do estado. Após pegar emprestado uma motocicleta para ir ao trabalho, um jovem de 25 anos acabou assassinado com um tiro na cabeça pelo próprio pai. O suspeito, de 55 anos, foi preso no mesmo dia em um sítio da família. Segundo as informações da Polícia Militar, o pedreiro Rob de Souza foi encontrado já baleado no bairro Novo Cruzeiro. Uma denúncia anônima pelo telefone teria informado que o principal suspeito de ter cometido esse crime seria o pai da vítima, o também pedreiro José Pantaleão de Souza. O próprio autor relatou à PM que saiu de casa com outro filho menor de idade para tentar localizar a vítima, quando encontraram com o Rob. Teve um início de discussão motivada pela moto que havia sido levada. Foi então que os dois irmãos teriam entrado em luta corporal e o pai disse ter sacado a arma. Segundo sua versão, a versão do pai, um disparo acidental acabou acertando o filho. Foi motivado por crimes como esse e outros que temos acompanhado aqui no nosso programa e que, como eu prometi ontem aqui no programa, eu fui atrás de um especialista em segurança para saber o que está errado e o que pode melhorar para diminuir essa tamanha impunidade. Vamos acompanhar a entrevista que eu fiz com Robson Sávio, que é pesquisador e também coordenador de comunicação do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da Universidade Federal do Estado de Minas Gerais. Acompanhe a entrevista. Para tratarmos dessa questão, conforme prometido no programa anterior, aqui estamos nós, na Universidade Católica de Minas Gerais, e vamos tratar dessa questão com um especialista no assunto. Ao meu lado aqui, o professor Robson Sávio, que é, além de professor da Universidade Católica de Minas Gerais, é também especialista em segurança pública e também membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Professor, em primeiro lugar, eu gostaria que o senhor falasse dessa questão da banalização da violência. Segunda-feira, 3 casos chamaram a atenção da sociedade. Um jovem de 25 anos executado de forma brutal dentro de um ônibus quando voltava para Belo Horizonte. Um jovem de 17 anos que foi assassinado com vários tiros por envolvimento com tráfico de drogas. E um outro jovem, também de 17 anos, que acabou matando o avô de 77 com suposto envolvimento também nas drogas. Um rapaz extremamente violento e ainda deixou a avó em situação de medo e susto. É a certeza da impunidade? Essa palavra está se tornando também banal. Nós temos um quadro de violência e de crimes no Brasil que é realmente assustador. São 50 mil mortes por ano. Recentemente foi feito um ranqueamento sobre o número de mortes no Brasil e quando nós selecionamos somente as mortes por arma de fogo, algo em torno de 38 mil, nós verificamos que mata-se mais num ano no Brasil do que vários conflitos, várias guerras, também no mesmo período de um ano. Ou seja, nós temos um grande problema no Brasil. Muitas pessoas são mortas, existe uma quantidade de arma de fogo muito grande na mão das pessoas, são cerca de 12 a 15 milhões de armas de fogo e existe um problema muito grande no sistema de justiça, que dificulta a punição dos crimes. A justiça às vezes é muito seletiva, pune alguns crimes, por exemplo, contra o patrimônio, não pune crimes contra a vida. Nós temos problema na gestão policial, então realmente o quadro de violência no Brasil, ele é assustador e preocupante. Há uma preocupação quando o senhor fala, aliás, até repetindo a sua palavra, preocupação. Há um clamor por justiça por parte da sociedade, daqueles que são vítimas dessa violência. Por que essa justiça nunca vem? Olha, nós temos que pensar em 2 momentos distintos. Realmente há um problema sério no que nós chamamos de sistema de justiça criminal brasileiro. O que é o sistema de justiça criminal? Esse sistema formado pelas polícias, pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário e pelo sistema prisional. Esse sistema no Brasil ele é muito ruim, ele funciona muito mal. Não é culpa dos operadores do sistema, mas é culpa de uma engrenagem que há mais de 100 anos praticamente não é reformada e que não responde às modalidades de crime da contemporaneidade, da atualidade. O que significa isso na prática? Nós temos as polícias que elas trabalham com um quadro de criminalidade que é muito diferente e que vem se alterando nos últimos anos. A polícia militar ela ainda é muito reativa, ela atua depois que o crime acontece. Quando a polícia moderna ela é preventiva, ela desestimula, ela age antes do crime acontecer, ela desestimula a prática do crime. Em relação à polícia civil, que é a polícia judiciária, nós temos muitos problemas no Brasil. É a polícia responsável pela investigação dos crimes. Nós temos falta de pessoal, nós não temos uma polícia civil bem equipada e a polícia civil acaba prestando um serviço de investigação muito ruim, não é? Ora, se a investigação é ruim, quando a polícia oferece para o Ministério Público, geralmente, a denúncia de um crime, muitas vezes o Ministério Público tem que fazer toda a investigação novamente e demora a apresentar a denúncia para o sistema judiciário. E o sistema judiciário, por sua vez, é muito seletivo. Às vezes ele pune muito rapidamente um crime contra o patrimônio, um pobre, por exemplo, que furtou, e deixa de punir um crime contra a vida, alguém que matou. Por sua vez, a pessoa que é condenada já num filtro imenso, dado que 90% dos homicidas não são presos, essas pessoas vão para o sistema prisional, que aumentou muito no Brasil nos últimos anos. Só que o sistema prisional nosso é caótico, ele está superlotado, ele é muito violento. 80% dos presos, eles voltam a praticar crimes depois que saem de lá, apesar do custo muito alto. Ou seja, a pessoa é presa, às vezes foi presa porque roubou e sai de lá praticando um crime contra a vida. Um gasto imenso para o poder público, para o governo. Sem falar no custo dessas pessoas para a gente, para a sociedade. O custo altíssimo. Então, por um lado, esse sistema ele não está funcionando, ele precisa de ser reformado. Agora, por outro lado, o que cabe a nós como cidadãos? Em primeiro lugar, nós estamos vendo que uma boa parte das mortes por arma de fogo são crimes banais, são crimes fúteis, porque uma pessoa acaba matando a outra porque tem uma arma de fogo, brigou, bebeu, brigou e usou drogas, discutiu no trânsito e acaba matando. Então, diminuir o armamento, diminuir a quantidade de armas disponíveis para a população. E as pessoas também têm que entender, Jackson, que na verdade a segurança pública é um direito, como a saúde, como a educação, e nós temos que reivindicar esse direito. Nós às vezes reivindicamos a melhoria do posto de saúde da escola e não reivindicamos a melhoria da qualidade das polícias, do Ministério Público, do Poder Judiciário, do sistema prisional. Nós temos que sair de um comodismo de achar que a solução vem de cima para baixo. O que é mais importante? A pessoa eventualmente
ter uma escola, ter saúde e não ter a vida? Então, às vezes, nós queremos ter saúde boa, educação boa, mas descuidamos da própria vida, que é o maior patrimônio nosso. E para garantir a vida é preciso de segurança de boa qualidade. Então, nós temos que sair de uma postura acomodada, achar que o problema sempre é do outro, que o outro é perigoso, que o outro tem que resolver e sermos sujeitos dessa mudança também. Nós temos que ter consciência de que é preciso de mudar as leis que estão aí, né, atualizar as leis, é preciso de uma polícia mais eficiente, de uma justiça mais eficiente, mas que nem sempre a vingança é o melhor de todos os remédios. Na verdade, às vezes a vingança ou mais violência provoca na sequência outro tanto de violência, como por exemplo, prender muitas vezes pessoas que cometem crime contra o patrimônio, que ao invés de estar presa poderiam ter que devolver todo o dinheiro em dobro para a vítima, e essas pessoas que foram presas porque roubaram acabam depois saindo e matando outras. Muito obrigado ao Dr. Robson, que gentilmente nos recebeu lá na PUC de Minas Gerais. Ele estava para dar uma aula, parou, falou: Jacques, vou dar essa entrevista porque entendo que é importante, é a minha contribuição também para a sociedade. E olha, gente, quando a gente fala de violência, ontem aqui nós mostramos 3 casos de violência brutal, crimes banais. Vidas foram ceifadas por motivos fúteis, idiotas. Drogas, dinheiro, droga. Hoje, terça-feira, a gente mostrou aqui um cara que amarrou a mulher, bateu nela, amordaçou, amarrou as mãos dela para trás e sem poder, sem ter direito de defesa, essa mulher tomou uma facada no peito. O outro foi lá por causa de uma moto e matou o filho de 17 anos. 17, eu não sei se tem mais idade, mas tirou a vida do rapaz, o próprio filho, que ele ajudou a criar, que ele ajudou a educar, que ele ajudou a dar comida, que ele trabalhou para isso. Ontem eu falava dessa imagem dessa mãe chorando aí. Essa imagem, você que não participa e que, felizmente, graças a Deus, não precisa participar dessa história aí, essa imagem aí a gente vê quase todas as madrugadas. Pessoas chegando próximas de corpos assim, de parentes, de entes queridos, e a gente vê essa cena triste, lamentável. E a gente precisa lá fazer o nosso trabalho, com muito cuidado, se aproximar dessas pessoas, com muito respeito, que às vezes não encontram condições de poder falar. Ontem disseram para mim, você ficou muito bravo na televisão, mas eu fico bravo porque, na verdade, eu fico por dentro de mim, eu fico remoendo, assim, o que pode ser feito. E aí eu gostei porque o especialista, dentro da entrevista que nós fizemos, ele falou uma coisa que é muito importante para mim e para você. Nós podemos mudar e devemos mudar essa história, essa realidade. Como? A gente tem que participar mais mesmo, a gente tem que se envolver nas questões da cidade, estar mais presente na Assembleia Legislativa, estar mais presente nas câmaras municipais, estimulando a promoção, a criação de leis que possam prevenir, cobrando das autoridades também, né? Fazendo manifestações contra a violência, se manifestando, encontrando alternativas, saídas, para que a gente possa então ter uma sociedade melhor, menos violenta, porque essa que está aí, em definitivo, não é a que nós queremos. Não é. Tenho certeza disso. E você que é pai e mãe sabe disso. Porque você vê o seu filho crescendo e você se pergunta: como é que vai ser o futuro do meu filho se hoje a situação já está como está? Já participou da nossa promoção? Então vá lá na nossa fanpage do Facebook. Eu prometi aqui na semana passada. Tá lá. Vote na melhor frase que representa o nosso programa. Nós selecionamos, a produção do programa selecionou as 3 frases mais criativas e na sexta-feira sai o vencedor. Quem ganhar nesse concurso, você já sabe, a gente também divulgou aqui. Vai ganhar uma réplica dessa moto aí, Harley Davidson, feita pelo nosso artista Rodrigo Rodrigues, que fez essa moto com muito carinho e entregou aqui para o programa para que a gente não pudesse fazer essa promoção. É uma forma da gente interagir, mas eu quero a sua opinião. Qual é a melhor frase, a frase que mais se identifica com o nosso programa aqui, o Me Chama Que Eu Vou? Estou esperando a sua participação, tá legal? Estou esperando mesmo. Vá lá então na nossa fanpage, Me Chama Que Eu Vou, tá fácil. É só você escolher uma das 3 frases e votar. E ainda hoje, gente, tem uma reportagem imperdível. Imperdível. Essa matéria está sensacional. Você se lembra aqui da Raquel, portadora de paralisia cerebral, que sonha em ser modelo. Você se lembra dessa história? Pois é. Com a ajuda de um grupo de telespectadores, nós conseguimos realizar esse sonho. Aí sim dá prazer de falar dessa história. Veja um trechinho dessa reportagem. Acompanhe agora. Moça, qual é o seu grande sonho? A partir de agora, o Me Chama Que Eu Vou vai realizar todos os seus sonhos. Mas voltemos à realidade. Enfim, chegamos ao nosso destino. Fala um pouquinho desse trabalho pra gente, essa turma bonita, gente que se dispôs, sensibilizados com a história dela, que se dispôs a ajudar e realizar o sonho dela, tio.
É o mínimo que a gente pode fazer, né? Ainda mais um programa igual o seu, que é super visto, a gente está sempre assistindo. E quando a gente viu a matéria, não tinha como não sensibilizar com uma história linda dessa. Imaginar que uma pessoa como a Raquel tivesse um sonho assim guardado no coração é alguma coisa que mexe mesmo com a gente. Com certeza, não tem como não mexer. E a Raquel também é linda, né, Raquel? Nós vamos fazer um trabalho bonito para você. Olha, já essa reportagem está imperdível, não saia daí. Eu tenho certeza que você vai se emocionar muito, porque a história da Raquel mexeu com todo mundo lá nesse estúdio. Você vai conhecer essa história em detalhes. Essa menina, desde criança, sonha em ter um book fotográfico, em fazer fotos. E felizmente a gente aqui no Me Chama Que Eu Vou, mobilizado aí, sensibilizados aí, os telespectadores mais uma vez corresponderam a essa expectativa. Esses grandes profissionais, que a gente vai falar um pouquinho de cada um aqui, realizaram o sonho da Raquel. Essa história está emocionante. Confesso para você que eu saí de lá emocionado e acreditando que é possível realizar sonhos. Mas vamos voltar à nossa realidade aqui. Um homem morreu após ser atropelado no BR-381 em Betim, na região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Problemas na iluminação da via pode ter contribuído para esse acidente. O repórter Almir Moura é quem traz as informações. O atropelamento ocorreu aqui no quilômetro 496 da BR-381 em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. O motorista que se dirigia para a Contagem alega que não viu a vítima atravessando a rodovia. Não tinha como. A 80 km por hora não é fácil parar um carro, não. Não tem como. O cara atravessou correndo num lugar escuro, não tinha como, não vi. O vulto foi... só vi só o vulto. O impacto da batida deixou a frente do veículo destruída. O para-brisa ficou quebrado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a falta de iluminação de 2 postes na BR pode ser um dos fatores que contribuiu para o atropelamento. No caso aqui, a iluminação pode ter contribuído para o atropelamento. Nós já tivemos outros casos de uns locais com iluminação precária serem onde mais acontecem os atropelamentos. A vítima que morreu na rodovia ainda não tinha sido identificada. Tá aí as informações prestadas pelo repórter Almir Moura, que está conosco aqui também. Gente, eu sempre digo aqui no programa, toda moeda tem 2 lados, né? Então, se ela tem 2 lados, existem 2 verdades a serem ditas aí. Uma delas, onde está a iluminação desse lugar? Por que aí está sem luz? Se você paga a luz, eu pago a luz, nós pagamos a luz. Por que está sem iluminação? Cadê a administração desse lugar aí que não tem luz? Cadê? Onde está? Sumiu. A passarela. Quantos pontos você conhece em Belo Horizonte em que os moradores saem para as ruas, colocam um pneu, ateiam fogo nos pneus para parar, para chamar a atenção das autoridades? Olha, aqui precisa de uma passarela. Cadê as passarelas? Onde estão as passarelas? Guardadas? Durante muito tempo ali no Floramar, eu vi uma passarela lá que foi guardada lá, ó, um tempão a passarela esperando. Aí resolveram fazer alguma coisa na Cristiano Machado, aí tem passarela. Agora tem uma passarela lá. Mas pontos que são considerados vitais, fatais, que colocam em risco de fato a comunidade que precisa sair de um bairro para outro, porque precisam, de repente, pegar o ônibus do outro lado da rodovia e as pessoas se arriscam mesmo. Colocam a vida dela, que é o bem que ela tem, é o único que tem, e é bom que você diga isso aqui, olha, a vida você só tem uma, viu? Não, você não tem, a gente está próximo da Páscoa aqui, você não tem muitas vidas não, viu? A gente está tranquilo aqui, o coelhinho de Páscoa não põe ovo, viu? Coelhinho não põe ovo, fique tranquilo, mas você só tem uma vida, alguém precisa te dizer isso. Você não é como o gato, que eles dizem que tem muitas vidas não, você só tem uma. Agora, do outro lado, que é o outro lado dessa mesma história, o que eu tenho para dizer? Eu tenho para dizer o seguinte, tem uma passarela? Então atravesse da passarela. Gaste 1 minuto da sua vida, mas não perca a sua vida em 1 minuto. Porque na hora que a gente tem que assumir o nosso compromisso a gente tem que fazer. Atravessar nas faixas direitinho, embora os motoristas respeitem muito pouco faixa aqui em Belo Horizonte, faixa de pedestre é do motorista. Mas enfim, fica aí, lamentavelmente, mais uma morte registrada na rodovia e para tristeza nossa, essa não é a primeira e não vai ser a última. Vamos para um rápido intervalo comercial? Vamos lá, toma uma água aí, continua almoçando, seja feliz com a sua família e aproveite esse momento gostoso. A gente vai para um rápido intervalo comercial, nós voltamos em instantes com uma matéria emocionante que eu tenho certeza que você vai ficar sensibilizado com uma boa história. Até já!